Você já prestou atenção que Deus coloca algumas pessoas nas nossas vidas e essas pessoas, elas têm vamos colocar assim, uma missão especial, ou uma função especial nas nossas vidas. Eu quero que você entenda na manhã de hoje que Deus precisa lhe ensinar algo a respeito das pessoas que chegam até você. Sim, na nossa jornada, na nossa caminhada, você vai se deparar com algumas situações, com algumas pessoas que vão ter determinadas características, que vão ter determinadas funções. Só que muitas dessas pessoas que aparecem nas nossas vidas, você acaba não sabendo o que fazer com elas, né? Por que que essa pessoa apareceu? Quais os dons, quais os talentos, o que que eu preciso fazer com ela, enfim. Então surgem aí algumas dúvidas, principalmente se você é cristão. Então essa palavra é para você que está caminhando com Jesus, você que está caminhando no Evangelho, já tem de certa forma aí uma maturidade, já tem algumas quilometragens do Senhor, e aí essas pessoas aparecem. Na nossa oração de hoje, eu quero trazer essa palavra muito pontual para o seu coração, e no final nós vamos orar. Quero abençoar a sua vida e, acima de tudo, fazer com que você seja um multiplicador daquilo que Deus tem entregue nas suas mãos. Amém? Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se ainda não curtiu o vídeo, curta. E se estiver aí ouvindo num aplicativo de podcast, também siga-nos nesse aplicativo. Assine, né, e para receber todas as mensagens, todo o conteúdo, sempre que nós postarmos aqui nas redes sociais. Amém? Bom, eu quero então trazer aqui para você uma reflexão. E essa reflexão ela está baseada lá na carta de Timóteo, 2 Timóteo 2:2. Para quem gosta aí de facilitar e lembrar melhor desse versículo, é chuti chuchu, né? 2 Timóteo 2:2. E lá diz o seguinte, né? Paulo fala o seguinte para Timóteo: Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas, confiáveis. Agora ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outro. Essa palavra, ela muitas vezes pode parecer simplória, ela pode parecer apenas aí nos cursos de discipulado, né? Esse versículo ele é muito utilizado nas igrejas, no discipulado que é feito em grupo ou discipulado individual. Mas Deus ele quer trazer para você no dia de hoje uma profundidade maior a respeito desse versículo. Então, vamos lá. Paulo ele estava no seu ministério, fazendo aquilo que Deus, que o Senhor lhe ordenara, e algumas pessoas foram colocadas na sua vida. E uma dessas pessoas era o jovem Timóteo, né, um jovem também chamado pelo Senhor, um jovem que queria aprender, queria crescer. E aí, se você observar ao longo de toda a trajetória, né, de Timóteo, na relação dele com Paulo, né, tendo Paulo ali como um discipulador, como um mestre, observe que Paulo ele se esforçou o máximo possível para que Timóteo tivesse todas as informações e tivesse a experiência para que, da mesma forma que ele recebeu tudo isso de Paulo, ele pudesse passar para outras pessoas. E aí, onde é que está o X da questão? Por que que Deus está lhe alertando a respeito desse texto no dia de hoje? Porque muitas vezes, crentes mais maduros, líderes, muitas vezes eles retêm aquilo que eles passam para frente. Infelizmente, isso acontece. Muitas vezes eles não querem que o Timóteo ele se destaque. Timóteo não pode saber mais do que eu, então eles acabam limitando, né, sendo um limitador na vida de crescimento do Timóteo. Então isso é muito perigoso, por quê?
Porque, em primeiro lugar, entenda que a nossa vida aqui é passageira. Então, por que não transmitir todo o conhecimento que você tem para uma pessoa, ainda que essa pessoa adquira uma maturidade maior que a sua, sabendo de que você não viverá aqui no plano terreno pela eternidade, percebe? Então, você morre com o seu conhecimento. Então, por que morrer com todo o meu conhecimento, com tudo aquilo que eu sei, sendo que eu posso passar isso para outras gerações, para outras pessoas, fazendo com que essas pessoas tenham ainda mais conhecimento, evitando erros que nós cometemos no passado e sendo muito melhores do que nós, percebe? Então, a transmissão de conhecimento que Paulo fazia aqui com Timóteo nos remete a isso, a você se entregar por completo, a você realmente se doar para os futuros, né, as futuras lideranças, para aqueles homens e mulheres que estão surgindo, que estão sendo levantados pelo Senhor para a sua obra. Entenda que a obra não é sua, né? As ovelhas não são sua, o reino não é seu. Nós estamos aqui apenas como colaboradores, nós somos apenas cooperadores. Então entenda o seguinte, o cristão, ele não pode ter limitador. Ter limitador é diferente de ter limites. Como assim? Se você está numa estrada, numa rodovia, né, vamos imaginar aí uma rodovia na sua cidade, seja ela estadual, federal, enfim. A rodovia, ela é sinalizada, percebe? Ela vai ter faixas, ela tem a faixa que mostra o limite da pista em relação ao acostamento e tem a faixa central que mostra ali o limite em relação ao outro lado, né, ao tráfego contrário de veículos. Então ali você tem limites, ou seja, nós cristãos precisamos de limites. O que os limites fazem com a nossa vida? O limite vai fazer com que você não saia da estrada. Então, se você estiver indo muito para a esquerda, o limite vai dizer: olha, vem mais para a direita. Se você estiver indo muito para a direita, o limite vai dizer: olha, vem mais para a esquerda. Percebe? Agora, nós não precisamos ter limitador. Entenda que caminhar com o Senhor é como você caminhar num autobahn, né, ou numa freeway. Já ouviu falar naquelas rodovias alemãs que não existe limite de velocidade? Você pode trafegar na velocidade que o veículo alcançar. Obviamente, você não pode sair dos limites da pista. Mas se você estiver dentro dos limites, você pode, ó, seguir na velocidade que o seu carro conseguir alcançar. Infelizmente, o que acontece com alguns líderes, com algumas igrejas? Eles acabam colocando um limitador. Os limites quem coloca é o Senhor, e o limitador quem coloca são os homens. Então, para Deus não importa a velocidade com que você siga. Quanto mais veloz você conseguir, quanto mais rápido você conseguir no Senhor, vá. Se Deus te chamou, te deu velocidade, vá, siga. Apenas se preocupe o quê? Em se manter nos limites. Onde que a gente vê esses limites? Os limites estão aqui, ó, na palavra de Deus, na Bíblia, né? Aqui estão os limites para que você trafegue com segurança. Então, transmitir conhecimento é um mandamento divino, né? O que da minha parte aprendeste, transmite também a outros. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Nada mais, nada menos, Jesus os discipulou. Jesus os ensinou, inclusive de forma prática, andando com ele nas cidades, nos vilarejos, pregando o evangelho, anunciando as boas novas, curando as pessoas, expulsando os demônios. Então, Jesus, ele fez ali um grande intensivo com os apóstolos. E os apóstolos, então, eles transmitiram essa mensagem, e essa mensagem, ela continua sendo transmitida até os dias de hoje. Então, se Deus colocou pessoas nas suas mãos para que você discipule elas, faça com zelo, faça com entrega, né? Entenda a diferença entre colocar limites e colocar um limitador. Não coloque limitadores. Mostre os limites,
Mas não bote o limitador. Faça com que essa pessoa avance, com que ela voe nos dons e talentos que o Senhor derramou sobre a vida dela. E eu tenho certeza que se você fizer isso, nós estaremos cumprindo o que Paulo disse para Coríntios, né? Lá em 1 Coríntios, do capítulo 12 até o versículo 14, quando Paulo está ensinando não apenas a respeito dos dons, o uso dos dons espirituais, mas ele também está explicando sobre o corpo, como que o corpo funciona, a importância das partes, cada um se desenvolvendo com a sua característica, com seus dons, com seus talentos. Então, quando você tiver essa plenitude e essa liberdade das pessoas agirem fluindo no Senhor, fluindo no Espírito Santo com seus dons, pode ter certeza que nós teremos um corpo de Cristo saudável. Amém? Então eu quero orar por você, pela sua vida no dia de hoje. Se você tem recebido pessoas, se Deus tem colocado pessoas nas suas mãos para que você discipule, para que você cuide, entenda que o seu objetivo é dar destino para essas pessoas. O seu objetivo é ferramentar essas pessoas com aquilo que você recebeu, com o seu conhecimento, para que elas possam avançar ainda mais. E se você estiver do outro lado, se você estiver sendo discipulado, entenda que o seu processo é aprender os limites que você pode trafegar e entender o que você pode fazer pelo reino e qual que é a velocidade que você pode alcançar e qual que é o alvo que Deus tem para a sua vida. E entendendo que você precisa correr atrás daquilo que Deus está lhe entregando. E se por algum motivo o seu discipulador não está te ajudando nesse sentido, eu aconselho com que você ore ao Senhor e peça para Deus direção. Possa ser que Deus coloque então uma outra pessoa na sua vida. Alguém que realmente vai te dar um destino, vai te dar direção e vai fazer com que você voe, né, como águias. Assim como diz em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Né? Os que confiam no Senhor, eles voarão como águia. Então que você voe como águia, que você seja uma águia nas mãos do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento orar pela vida do meu irmão e da minha irmã, Pai. Te pedindo que em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar a sua vida, o Senhor venha abençoar o seu chamado, o seu ministério, Pai. E se o Senhor tem colocado pessoas nas suas mãos para que Ele ensine, para que Ele discipule, para que Ele transmita as verdades do Evangelho, Pai. Que em nome de Jesus Ele faça isso com muito temor, com muito zelo, entregando o seu melhor, entregando tudo aquilo que ele sabe, tudo aquilo que ele recebeu, Pai, para que esse discipulando possa crescer, possa se desenvolver e possa alcançar uma estatura mais alta, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor tire toda a vaidade do coração, tudo aquilo que pode deturpar, Pai, essa transmissão de ensino, tudo aquilo que possa atrapalhar, que caia por terra em nome de Jesus, mas que o Senhor venha fazer com que ele flua, Pai, com que ele flua, derramando sobre essa outra vida todo o ensino, toda a sabedoria, tudo aquilo que vem do alto, Pai, tudo aquilo que vem do Senhor, para que o teu reino avance, para que o teu reino prospere. E se por um outro lado, Pai, existe aqui pessoas que estão sendo discipuladas ou que precisam ser discipuladas, mas ainda não encontraram um discipulador, não encontraram alguém que possa direcioná-las, não encontrou alguém que possa posicioná-las, não encontrou alguém, Pai, que possa dar direção para elas, Deus, que em nome de Jesus, Pai, assim o Senhor ajude, Pai. Assim o Senhor coloque pessoas verdadeiramente enviadas pelo Senhor para que cumpram esse objetivo, Deus. Em nome de Jesus. Então, que você seja abençoado por essa mensagem, por essa palavra, que você tenha sabedoria no Senhor para transmitir conhecimento e também para receber conhecimento, dependendo, né, de qual momento você se encontre. Amém?
Se esse vídeo ele falou ao seu coração, se essa mensagem lhe comunicou algo, eu peço que você transmita ela, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, compartilhe com líderes. Talvez alguns líderes estão precisando ouvir essa mensagem, então mande para eles. E lembrando que amanhã nós estaremos aqui de novo, orando, buscando ao Senhor, nos enchendo da Sua palavra, nos enchendo da Sua presença, para a honra e para a glória dele.